Você já imaginou trabalhar durante anos para ter finalmente um Natal em paz, apenas para descobrir que sua própria sogra tinha outros planos? Eu sou Helena, tenho 32 anos e o que aconteceu comigo naquela véspera de Natal vai te deixar sem palavras. Minha sogra, Célia, me humilhou na frente de toda a família, tentou me expulsar da minha própria casa e ainda teve a audácia de me chamar de hóspede ingrata. Mas quando ela viu os documentos que eu tinha guardado há 2 anos, bem, o sorriso dela desapareceu completamente. Esta é a história de como uma mulher que sempre me tratou como intrusa descobriu da pior forma possível quem realmente mandava naquela casa. Era uma tarde fria de dezembro e eu estava na sala corrigindo as últimas provas do semestre quando ouvi a chave girando na fechadura. Daniel chegava do trabalho e, pelo barulho dos passos pesados, eu já sabia que tinha sido um dia difícil na empresa de contabilidade onde ele trabalhava. Como professora de matemática no ensino médio, eu entendia bem o cansaço de fim de ano. "Oi, amor!" cumprimentei, levantando os olhos das provas. "Como foi o dia?" Daniel se jogou no sofá ao meu lado, soltando um suspiro longo. "Exaustivo. O pessoal tá maluco com os fechamentos de fim de ano." Ele me deu um beijo na testa. "Mas agora tô aqui e é tudo o que importa." Sorri, sentindo aquela sensação gostosa de lar que sempre me invadia quando estávamos juntos. Casados há 3 anos, ainda nos divertíamos com pequenos rituais domésticos. Era nossa primeira casa própria. Bem, tecnicamente minha, mas Daniel não precisava saber todos os detalhes financeiros ainda. "Que tal montarmos a árvore hoje à noite?" sugeri, apontando para as caixas de decoração natalina que eu havia deixado estrategicamente ao lado da televisão. Pensei que poderíamos fazer algo pequeno e aconchegante, só nós dois. Os olhos dele se iluminaram. "Adorei a ideia! Faz tempo que não temos um momento só nosso para essas coisas." Levantei da mesa guardando as provas. Este ano seria diferente. Após meses de trabalho intenso, plantões extras de reforço escolar, aulas particulares aos sábados e correção de provas até altas horas, eu finalmente havia conseguido organizar nossa vida financeira de um jeito que me dava segurança. Daniel não fazia ideia de que eu pagava sozinha o empréstimo da casa, e eu preferia assim. Queria que ele se sentisse confortável, sem a pressão de ser o provedor que a sociedade tanto cobrava dos homens. Enquanto eu preparava um chocolate quente na cozinha, Daniel começou a abrir as caixas de enfeites natalinos. A casinha de 3 quartos que compramos no bairro Vila Esperança se tornara nosso refúgio. Com paredes claras, pisos de cerâmica bem conservados e um jardim pequeno, mas bem cuidado, era exatamente o que eu sonhara desde criança. "Helena, você viu como ficou bonita a rua com as decorações dos vizinhos?" Daniel gritou da sala. "Acho que vamos ter um Natal mais bonito de todos os tempos." Sorri, mexendo o chocolate. Natal mais bonito de todos os tempos. Era exatamente isso que eu queria ouvir. Depois de 2 anos convivendo com as interferências constantes da minha sogra, Célia, eu estava determinada a ter pelo menos uma celebração em paz. Célia. Só de pensar nela, senti um aperto no estômago. Viúva há 8 anos, construiu a vida inteira em torno do Daniel, seu único filho. Desde que nos casamos, cada encontro familiar se transformava numa competição silenciosa, onde ela tentava provar que conhecia o filho melhor do que eu. Comentários aparentemente inocentes sobre minha comida, minha roupa, minha forma de cuidar da casa, nada muito direto, sempre com aquele sorriso que não chegava aos olhos. "O chocolate tá uma delícia, Daniel", disse quando voltei à sala com 2 canecas fumegantes. "Você sempre acerta na medida." Aprendi com a minha mãe. Ela dizia que chocolate quente feito com carinho esquenta não só o corpo, mas a alma. Passamos a próxima hora escolhendo cada enfeite, decidindo onde cada peça ficaria melhor na árvore pequenininha, que caberia perfeitamente no cantinho perto da janela. Era um pinheirinho artificial, mas com tanto carinho envolvido, parecia mais real que qualquer árvore gigante de shopping center. "Sabe o que eu estava pensando?" Daniel disse, pendurando uma bolinha vermelha. "Este ano podíamos fazer uma ceia mais íntima, só nós dois.
Ou talvez chamar a Marina, sua amiga, algo bem simples e gostoso. Meu coração se encheu de esperança. Seria perfeito, amor. Eu poderia fazer aquela lasanha que você adora e... O toque do meu celular interrompeu a frase. Olhei para a tela. Célia. Daniel notou minha expressão. Atende, amor. Pode ser importante. Respirei fundo e aceitei a chamada. Alô, Célia? Olá, querida! A voz dela soou mais animada que o normal, o que imediatamente me deixou alerta. Como você está? E o Daniel? Estamos bem, obrigada. Acabamos de montar a árvore de Natal. Que lindo! Aliás, é sobre isso que eu estou ligando. Já organizei tudo para a ceia de Natal aí em casa. Senti Daniel me olhando e minha mão apertou o celular. Como assim organizou tudo? Ora, querida, não se preocupe com nada. Já comprei o peru, os acompanhamentos, até as sobremesas. Também convidei algumas pessoas especiais. A dona Iracema, sua vizinha, que é uma fofa, e o meu sobrinho Tiago. Vai ser uma festa linda. Minha mente processava cada palavra. Ela tinha decidido tudo, sozinha, sem me consultar, na minha própria casa. Célia, A gente estava pensando em fazer algo mais simples este ano. Simples? Sua voz ganhou um tom ligeiramente ofendido. Helena, Natal é época de família reunida, de receber pessoas queridas. Não podemos ser egoístas. Daniel sempre adorou natais grandes, cheios de gente, não é mesmo, filho? Daniel fez um gesto para eu passar o telefone para ele. Relutante, entreguei o aparelho. Oi, mãe, disse ele, e eu pude ouvir a voz dela do outro lado, mais suave, carinhosa, quando falava diretamente com ele. Claro, mãe, pode organizar sim. Helena vai adorar não ter que se preocupar com nada. Meu coração despencou. Ele havia concordado, sem me consultar, sem apenas discutir, simplesmente entregou nossa noite especial para ela. Quando ele desligou, tentei manter a calma. Daniel, eu queria muito que fosse só nós dois este ano. Ah, amor, vai ser legal. Minha mãe fica tão feliz quando pode ajudar e você sabe como ela é boa cozinheira. Vai ser menos trabalho para você. Menos trabalho para mim? Ele não fazia ideia de que o problema não é o trabalho, mas sim perder mais uma vez o controle sobre nossa própria casa. 3 dias antes do Natal, acordei com o barulho de chaves na porta da frente. Eram 7 da manhã de um sábado e Daniel ainda dormia profundamente ao meu lado. Levantei rapidamente, vestindo o roupão, e fui até a sala. Célia estava parada na entrada carregando 2 sacolas enormes e uma expressão determinada no rosto. Suas chaves da nossa casa, que Daniel havia dado para ela para emergências, balançavam em sua mão. Bom dia, Helena, ela disse com uma alegria forçada. Espero não ter acordado vocês. Pensei em chegar cedo para começarmos os preparativos. Esfreguei os olhos, ainda tentando processar a situação. Bom dia, Célia. O Natal é só na terça. Exato. Por isso precisamos começar hoje. Organização é tudo, querida. Ela passou por mim e foi direto para a cozinha, como se fosse a dona da casa. Trouxe alguns ingredientes especiais. Você vai aprender receitas que são tradição na família há gerações. Seguia até a cozinha observando enquanto ela abria a geladeira e começava a reorganizar tudo lá dentro. Meus iogurtes foram empurrados para um canto, meus legumes realocados, e ela começou a colocar seus ingredientes nos lugares de destaque. Célia, eu posso ajudar, mas não precisa reorganizar tudo. Claro que precisa, Helena. Ela sorriu, mas havia algo cortante naquele sorriso. Cada coisa tem seu lugar certo. Você ainda é nova, vai aprender. Nova? Eu tinha 32 anos e vivia sozinha desde os 18. Sabia organizar uma cozinha muito antes de conhecer Daniel. Mãe? A voz do Daniel veio do corredor. Ele apareceu na cozinha ainda de pijama e deu um beijo na bochecha dela. Você chegou cedo? Queria aproveitar o dia, filho. Temos muito trabalho pela frente. Célia afagou o cabelo dele com carinho maternal. Vai tomar seu café da manhã que a mamãe trouxe pães frescos da padaria que você adora. Observei a cena sentindo-me como uma estranha na minha própria cozinha.
Daniel se sentou à mesa como uma criança, esperando ser servido, enquanto Célia tirava pães quentinhos de um saco de papel. Helena, querida, você pode fazer o café enquanto eu organizo o resto? Célia nem esperou minha resposta antes de continuar mexendo na geladeira. Fiz o café em silêncio, ouvindo ela planejar em voz alta o cardápio dos próximos dias. Peru com farofa especial da família, salpicão da vovó, rabanada com canela, manjar de coco. Todas receitas que eu não conhecia, todas tradições de uma família da qual eu aparentemente não fazia parte de verdade. E a decoração da sala? Perguntei, tentando recuperar algum controle sobre a situação. Ah, sim, trouxe algumas coisas lindas. Célia bateu palmas animada. Você vai ver como fica elegante. Nada muito simples, né? Natal é época de caprichar. Ela havia criticado indiretamente nossa decoração simples sem nem ter visto ainda. Senti as bochechas esquentarem. Depois do café, ela foi buscar mais sacolas no carro. Quando voltou, trazia caixas enormes de enfeites natalinos. Pisca-piscas gigantes, guirlandas douradas, bonecos do Papai Noel de tamanhos diversos e uma toalha de mesa vermelha com bordados complicados. Nossa, mãe, que coisa linda! Se empolgou Daniel. Helena, olha só que capricho! Célia começou a substituir nossa decoração pela dela. Nossa árvore pequenininha foi relegada a um canto, enquanto ela montava uma árvore maior que havia trazido. Nossa toalha de mesa simples, mas bonita, foi trocada pela vermelha berrante. Nosso pisca-pisca delicado foi substituído por luzes que piscavam freneticamente em cores variadas. Fica muito mais festivo assim, não acham? Célia admirava seu trabalho. Helena, querida, você pode guardar essas coisinhas de vocês em algum lugar. Pro ano que vem a gente pensa melhor na decoração. Coisinhas. Ela havia chamado nossa decoração de coisinhas. Daniel, tentei chamar a atenção do meu marido. Você não acha que tá ficando um pouco exagerado? Ele olhou ao redor, parecendo genuinamente confuso. Exagerado? Acho que tá lindo, amor. Minha mãe sempre teve muito bom gosto para essas coisas. Sempre teve bom gosto. A mensagem implícita era clara, ao contrário de mim. O resto da manhã passou num turbilhão de atividades comandadas por Célia. Ela limpou janelas que já estavam limpas, reorganizou a sala para ficar mais aconchegante para os convidados e até sugeriu que eu trocasse as cortinas por umas mais natalinas, que ela trouxera. Célia, tentei uma última vez. Que tal mantermos algumas coisas como estão? A casa tem nossa cara, sabe? Ela parou o que estava fazendo e me olhou com uma expressão que fingia ser doce, mas tinha algo gelado por trás. Claro, Helena, querida. Mas é que, bem, quando recebemos visitas, queremos causar uma boa impressão, não é? E eu conheço Daniel desde pequeno. Sei do que ele gosta. Ela tocou meu braço suavemente. Você ainda está aprendendo sobre os gostos da família. Ainda está aprendendo, como se 3 anos de casamento não fossem suficientes para conhecer meu próprio marido. Na noite da véspera de Natal, quando Daniel e eu finalmente ficamos sozinhos no quarto, tentei conversar com ele sobre como me sentia. Daniel, sua mãe tá meio tomando conta de tudo. Sinto que nossa festa virou festa dela. Ele suspirou, tirando a camisa. Helena, ela só quer ajudar. Você sabe como ela fica empolgada com essas datas. É o jeito dela de demonstrar carinho. Mas e o que eu quero? E o que nós queremos? Daniel se sentou na cama ao meu lado, pegando minha mão. Amor, são só uns dias. Depois ela volta para a rotina dela e nós voltamos para a nossa. Que mal faz deixar ela se sentir útil? Que mal faz. Como se meus sentimentos fossem drama desnecessário. Deitei em silêncio, ouvindo os ruídos de Célia ainda mexendo na cozinha lá embaixo. Eram quase meia-noite e ela continuava organizando a minha casa. Na véspera de Natal, acordei com o cheiro de temperos vindos da cozinha. Eram 6 da manhã e Célia já estava de pé preparando os pratos do dia. Desci de camisona em roupão, encontrando-a com um apental que eu nunca havia visto, comandando a cozinha como um chefe de restaurante. Bom dia, Helena! Espero não ter acordado você. Comecei cedo porque temos muito o que fazer. A mesa da cozinha estava coberta de ingredientes, panelas e travessas.
Parecia que ela estava preparando comida para 50 pessoas, não para 6. Precisa de ajuda? Ofereci, tentando encontrar meu lugar naquela operação militar. Que amor da sua parte, Célia sorriu. Você pode ir lavando essas travessas enquanto eu termino o tempero do peru. Ah, e depois precisa arrumar a mesa da sala, deixei tudo separadinho para você. Lavar travessas. Essa era a minha função na preparação da ceia da minha própria casa. Enquanto lavava a louça, Célia começou a falar sobre os convidados. A dona Iracema vai adorar conhecer vocês melhor. Ela é uma figura, sabe? Mora aqui no bairro há décadas, conhece todo mundo. E o Tiago, meu sobrinho, está uma graça. Formou em engenharia lá no passado, muito inteligente. Parei de lavar. Célia, quantas pessoas você convidou exatamente? Ora, querida, não tantas assim. A dona Iracema, o Tiago, talvez o João, o marido da minha amiga Rosa. Ah, e a Rosa também, claro. E a Patrúcia disse que talvez dê uma passadinha com as crianças. Contei mentalmente. Pelo menos 8 pessoas. Na nossa mesa de 6 lugares. Onde todo mundo vai sentar? Célia deu de ombros, como se fosse um detalhe menor. Ah, a gente se vira. O importante é o espírito natalino, não é? Daniel sempre adorou casa cheia. Daniel sempre adorou. Mais uma vez, ela falava pelo meu marido como se o conhecesse melhor que eu. O dia passou numa correria controlada por Célia. Ela dava ordens disfarçadas de pedidos gentis, reorganizava tudo que eu tentava fazer do meu jeito e transformou a nossa sala numa versão exagerada do Natal dos sonhos dela. Por volta das 4 da tarde, minha melhor amiga, Marina, me ligou. E, como estão os preparativos? Animada para hoje à noite? Saí para o jardim para ter privacidade. Marina, estou surtando. Minha sogra transformou minha casa em palco para ela brilhar. Ai, Helena, de novo essa história. Pensei que vocês tinham chegado num acordo. Que acordo? Ela simplesmente tomou conta de tudo. Convidou um monte de gente sem me consultar, trocou toda a nossa decoração, está cozinhando como se fosse a dona da casa. E o Daniel? O Daniel acha tudo lindo. Segundo ele, é o jeito dela demonstrar carinho. Helena, você precisa se impor. É sua casa, sua ceia. Se você não falar nada, ela vai continuar passando por cima de você. Mas como? Se eu reclamar, vou passar por chata, egoísta. E o Daniel sempre fica do lado dela quando o assunto é família. Olha, você é muito mais forte do que imagina. E essa casa? Você lutou muito para conseguir ela. Não deixa ninguém te fazer sentir inferior no seu próprio lar. Quando desliguei, as palavras da Marina ecoaram na minha mente. Minha casa, meu lar. Por que estava permitindo que outra pessoa tomasse conta do que era meu? Às 7 da noite, os primeiros convidados chegaram. Dona Iracema, uma senhora de cabelos brancos e sorriso simpático, trouxe uma torta de maçã. Tiago, um rapaz de uns 25 anos com jeito tímido, carregava uma garrafa de vinho. Que casa linda! Exclamou Dona Iracema, olhando ao redor. Está tudo muito bem decorado. A senhora tem muito bom gosto, Célia. Obrigada, Dona Iracema. Tentei deixar tudo bem natalino. Célia sorriu orgulhosa, como se tivesse decorado a própria casa. Observei a cena calada. Célia recebendo elogios pela decoração da minha casa. Tiago me cumprimentou educadamente. Você deve ser Helena. Prazer te conhecer. A casa está muito bonita. Obrigada, respondi. Seja bem-vindo. Ele pareceu notar alguma coisa no meu tom porque me olhou com mais atenção antes de desviar os olhos. Pouco depois, chegaram Rosa, João e Patrícia com 2 filhos pequenos. A casa ficou cheia e barulhenta, exatamente o oposto do Natal íntimo que eu havia sonhado. Daniel estava radiante, circulando entre os convidados, recebendo cumprimentos sobre como a casa estava bonita, como a comida cheirava bem. Célia brilhava ao lado dele, aceitando todos os elogios, como se fosse a anfitriã oficial. Helena, querida, você não está comendo nada, tá tudo bem? Tô só um pouco cansada, menti. Foi um dia longo de preparativos. Imagino, mas a Célia ajudou bastante, né? Que sorte você tem de ter uma sogra tão prestativa. Sorte, prestativa. Se ela soubesse... Helena, Tiago apareceu na cozinha. Posso te ajudar com alguma coisa? Você parece meio sobrecarregada. Não precisa, Tiago, obrigada. Tem certeza? Posso levar essas travessas para a mesa?
Permiti que ele me ajudasse e, enquanto levávamos a comida para a sala, ele comentou baixinho: Sua sogra é bem energética, né? Ri sem humor. É uma palavra interessante para descrever. Ele me lançou um olhar compreensivo, mas não disse mais nada. Às 8h30, finalmente nos sentamos para a ceia. Célia havia assumido a cabeceira da mesa, o lugar que deveria ser meu ou do Daniel. Ela comandou a oração de agradecimento, serviu o primeiro prato e iniciou todas as conversas. Daniel, conta para todo mundo sobre a sua promoção no trabalho, ela disse sorrindo orgulhosa. Mãe, não foi bem uma promoção. Claro que foi. Meu filho é muito competente. A empresa teve sorte de reconhecer o talento dele. Eu estava sentada na outra ponta da mesa, observando meu marido ser elogiado pela mãe, enquanto eu era praticamente invisível para os convidados. Todos os holofotes estavam neles dois, como se eu fosse apenas uma figurante na minha própria festa. E você, Helena? Dona Iracema tentou me incluir na conversa. Trabalha com quê? Sou professora de matemática no ensino médio. Nossa, que profissão nobre! Deve ser muito gratificante. Antes que eu pudesse responder, Célia interrompeu. Coitada, trabalha muito. Às vezes chega em casa exausta. Por isso que eu sempre digo que é importante a família apoiar, né? O Daniel é muito compreensivo com essas coisas. Coitada, exausta. Como se meu trabalho fosse um fardo que Daniel generosamente suportasse. Helena sempre foi muito dedicada ao trabalho. Daniel concordou, sem perceber como o comentário soava condescendente. O jantar continuou com Célia dominando todas as conversas, contando histórias da infância do Daniel, falando sobre tradições familiares das quais eu não participava e recebendo elogios pela comida que ela havia preparado na minha cozinha. Eu estava me sentindo cada vez menor na minha própria casa. O jantar continuava e a cada garfada eu me sentia mais sufocada. Célia havia assumido completamente o comando da mesa, contando anedotas sobre Daniel criança, elogiando suas próprias receitas e recebendo a aprovação de todos os convidados como se fosse a verdadeira dona da casa. Este salpicão está divino, Célia, elogiou Rosa. Você tem que me dar a receita. Ah, é segredo de família, Célia sorriu misteriosamente. Aprendi com minha sogra, que aprendeu com a sogra dela. São 3 gerações passando essa receita adiante. 3 gerações. E eu, claramente, não fazia parte dessa linhagem especial. E essa farofa, então, acrescentou João, nunca comi uma igual. É que tem o toque especial, Célia explicou, como se estivesse revelando um grande segredo. Não é qualquer pessoa que consegue fazer. Precisa de experiência, de sentimento. O Daniel sempre disse que ninguém cozinha como a mãe dele. Olhei para Daniel, esperando que ele pelo menos mencionasse que eu também cozinhava bem, que ele gostava dos meus pratos. Mas ele apenas sorriu e assentiu, completamente alheio ao desconforto que eu estava sentindo. Helena deve estar aprendendo muito com a senhora, comentou Dona Iracema, tentando ser gentil. Ah, sim! Célia bateu palmas. Estou sempre dando dicas para ela. É difícil, né? Cada família tem seus jeitos, suas tradições. Mas ela é esforçada. Vai aprender. Vai aprender. Como se eu fosse uma criança sendo ensinada pelos adultos. Tiago, que estava sentado diagonalmente de mim, me lançou outro olhar compreensivo. Ele era o único que parecia perceber que algo estava errado naquela dinâmica. Tia Célia, ele disse suavemente, a Helena deve ter receitas especiais da família dela, né? Seria legal conhecer outras tradições. Senti uma onda de gratidão por aquele rapaz que mal conhecia, mas que estava tentando me incluir na conversa. Claro, claro, Célia concordou rapidamente, mas seu tom deixava claro que era apenas polidez. Helena, conte para ele sobre alguma receita especial sua. Todos os olhares se voltaram para mim. Senti o rosto esquentar. Bem, eu faço uma lasanha que o Daniel gosta muito. Ah, lasanha! Célia riu. Que moderno! Na minha época, Natal era peru, farofa, rabanada, essas coisas mais tradicionais, né? Mas cada geração tem seus gostos. Moderno. Ela havia transformado minha tentativa de participar da conversa em algo inferior, menos autêntico.
Eu adoro lasanha, disse Tiago firmemente. É um prato que exige técnica, não é qualquer um que faz uma lasanha boa. Daniel finalmente percebeu a tensão e tentou intervir. A Helena cozinha muito bem. Ele faz uns pratos deliciosos. Claro que faz, filho, Célia afagou o braço dele. Eu sempre disse que você teve sorte de encontrar uma menina que se esforça tanto para cuidar bem de você. Uma menina que se esforça. Não uma mulher competente, mas uma menina que faz o melhor que pode. O jantar prosseguiu com mais histórias de Célia, mais elogios à sua comida, mais referências às tradições familiares das quais eu estava claramente excluída. Helena, querida, Dona Iracema se dirigiu a mim novamente. Você não está comendo quase nada? Não está gostando da comida? Está tudo delicioso, menti, mexendo no prato com o garfo. É que eu tô sem muito apetite. Deve ser o cansaço, sugeriu Célia com falsa preocupação. Ela trabalha tanto, coitada. Às vezes nem tem tempo de comer direito em casa. Coitada de novo. Como se eu fosse uma vítima das circunstâncias, não uma mulher que escolhia trabalhar porque amava a sua profissão. Foi durante a sobremesa que tudo desmoronou. Célia havia preparado sua famosa rabanada e um pudim de leite condensado, e todos elogiavam efusivamente. Eu estava tentando me manter calma, contando os minutos para que a noite terminasse, quando ela decidiu atacar. Sabe, pessoal, Célia começou com aquele tom de quem vai fazer uma revelação importante. Eu estava pensando hoje como é engraçado como as coisas mudaram. Na minha época, a mulher que recebia visitas em casa fazia questão de mostrar que sabia cuidar bem da família. Senti todos os olhares se voltarem sutilmente para mim. O ar na sala ficou mais pesado. Como assim, Célia? Perguntou Rosa, claramente curiosa. Ah, é que hoje em dia as mulheres trabalham tanto fora que às vezes esquecem dos deveres de casa, né? Célia sorriu, mas havia veneno naquele sorriso. Por exemplo, hoje quem fez toda a comida fui eu. A Helena mal ajudou. O silêncio na mesa foi ensurdecedor. Senti o meu rosto pegar fogo. Mãe, Daniel tentou intervir, mas sua voz foi fraca, incerta. Não, Daniel, deixa eu falar. Célia ergueu a mão. Não é crítica, é só observação. A Helena é uma boa menina, trabalha muito, mas às vezes eu fico preocupada se ela realmente sabe cuidar de você como merece. Célia, tentei falar, mas minha voz saiu em um fio. É que eu vejo, né? Ela continuou, agora claramente embarcando em seu momento de protagonismo. Chego aqui e a casa tá sempre meio, como posso dizer, sem aquele toque feminino especial. A comida na geladeira é sempre muito simples, as toalhas não estão no lugar certo, pequenas coisas que fazem a diferença na vida de um homem. Dona Iracema e Rosa trocaram olhares incomodados. Tiago estava com a mandíbula tensa, mas Célia continuou. E hoje, por exemplo, se eu não tivesse vindo ajudar, imaginem como seria a ceia. Provavelmente alguma coisa pronta do supermercado, sem aquele carinho que uma refeição de Natal merece. Isso não é verdade, falei finalmente mais alto do que pretendia. Célia me olhou com uma expressão de falsa surpresa. Helena, querida, não precisa ficar nervosa. Eu estou só compartilhando com os amigos como é bom quando a família se ajuda. Você não está ajudando. As palavras saíram antes que eu me controlasse. Ai, Helena, eu entendo a sua frustração. Deve ser difícil se sentir inadequada, mas não precisa descontar em mim. Eu só estou tentando ajudar. Inadequada? Repeti, sentindo a raiva subir pela garganta. Ora, querida, não é vergonha nenhuma não saber ainda como cuidar direito de uma casa, de um marido. Você é nova, vai aprender. Mas enquanto isso, é bom ter alguém mais experiente por perto. Foi aí que ela cruzou a linha final. Talvez, ela disse, olhando ao redor da mesa para garantir que todos estavam ouvindo. Seja melhor você ir se acostumando com a ideia de que algumas pessoas nasceram para ser donas de casa e outras, bem, outras têm outros talentos. A mensagem estava clara. Eu não nascera para ser dona de casa. Não era adequada para cuidar do Daniel. Era uma intrusa em um papel que pertencia a ela. Se você não gosta de como as coisas funcionam aqui, Célia continuou, sua voz ganhando um tom mais duro,
Talvez seja melhor repensar sua posição. Esta casa sempre teve uma forma de funcionar, e não é uma hóspede ingrata que vai mudar isso. Hóspede ingrata. As palavras ecoaram na sala como um tapa. Mãe! Daniel finalmente reagiu, mas sua voz ainda era fraca demais, tarde demais. Levantei da mesa, sentindo lágrimas de raiva queimando meus olhos. Hóspede? Repeti. Hóspede na minha própria casa? Helena, não faz drama, Célia disse com desdém. Você sabe muito bem o que eu quis dizer. Olhei ao redor da mesa. Dona Iracema estava constrangida. Rosa evitava meu olhar. João parecia querer estar em qualquer lugar menos ali. Apenas Tiago me olhava diretamente, e havia indignação em seus olhos. Se você não consegue respeitar as tradições desta família, Célia continuou, agora claramente empolgada com seu momento de poder, talvez seja melhor dar um tempo, sair um pouco, pensar melhor sobre o que realmente quer. Estava me expulsando. Na frente de todos, minha sogra estava me expulsando da minha própria casa. Daniel, olhei para o meu marido esperando que ele finalmente tomasse uma posição. Ele estava vermelho, suando, olhando alternadamente entre mim e a mãe. Helena, amor, vamos conversar depois, quando estivermos mais calmos? Quando estivermos mais calmos. Ele estava pedindo para eu engolir a humilhação publicamente e resolver em particular como sempre. Saí da sala sem dizer mais nada, ouvindo Célia dizer para os convidados, ai, que situação desagradável. Às vezes as pessoas novas na família têm dificuldade para se adaptar, né? Tranquei-me no quarto e peguei meu celular com as mãos tremendo. Marina atendeu no segundo toque. Helena, como tá a ceia? Marina, minha voz saiu quebrada. Ela me humilhou na frente de todo mundo, me chamou de hóspede ingrata e disse que talvez eu devesse sair da minha própria casa. Ela fez o quê? A voz da Marina subiu uma oitava. Contei tudo para ela, desde os comentários durante o jantar até a explosão final na sobremesa. Marina me ouviu em silêncio, apenas fazendo pequenos sons de indignação. Helena, ela disse quando terminei, você lembra do que conversamos há 2 anos, quando você comprou a casa? Lembro, respondi, enxugando as lágrimas. Você lembra que eu disse para guardar todos os documentos, todas as provas de que você é a proprietária? E você lembra por que eu disse isso? Lembrava. Marina sempre foi mais desconfiada que eu. Desde o início, ela percebia as manipulações de Célia com mais clareza. Porque você disse que um dia eu poderia provar quem realmente manda nesta casa. Sussurrei. Exato. E esse dia chegou, Helena. Chegou hoje. Levantei e fui até o armário onde guardava uma pasta com todos os documentos importantes. Contrato de financiamento, comprovantes de pagamento, escritura da casa, tudo em meu nome. Daniel nem sabia de metade daqueles papéis. Ela tá lá embaixo, provavelmente contando para os convidados como é difícil lidar comigo. Continuei ao telefone. E você vai deixar? Vai deixar ela continuar mentindo sobre quem você é? Mas Marina, se eu mostrar os documentos, vai ser um escândalo. Daniel vai ficar furioso por eu não ter contado para ele sobre as finanças. Helena, a voz da Marina ficou firme. Você trabalha 2 vezes mais que o Daniel. Você economizou cada centavo para conseguir comprar essa casa. Você paga o financiamento sozinha há 2 anos, enquanto ele gasta o salário dele com bobagens. E mesmo assim, você deixou ele se sentir o homem da casa, nunca cobrou nada dele, nunca o fez se sentir inferior. Era verdade. Eu sempre tive cuidado para não ferir o ego do Daniel com questões financeiras. Mas agora, Marina continuou, essa bruxa tá te tratando como uma intrusa na casa que você comprou, que você paga, que você mantém. Ela tá te humilhando publicamente e contando mentiras sobre quem você é. Até quando você vai aceitar isso? Olhei para os documentos em minhas mãos. Meu nome em cada papel. Minha assinatura em cada contrato. Foi por isso que eu guardei tudo, murmurei, lembrando do conselho da minha amiga. Exato! Você não guardou esses papéis para esconder.
Você guardou para o dia em que precisasse mostrar a verdade. Respirei fundo, sentindo algo mudando dentro de mim. A tristeza estava dando lugar à indignação. A humilhação estava se transformando em determinação. Marina, eu vou fazer isso. Vou descer lá embaixo e mostrar para todo mundo quem realmente paga as contas dessa casa. Agora você está falando. Helena, você é muito mais forte do que imagina, e essa mulher precisa aprender que não pode pisar em você. Desliguei o telefone e me olhei no espelho. Meus olhos estavam vermelhos de chorar, mas havia algo novo ali. Determinação, coragem. Peguei a pasta de documentos e respirei fundo. Era hora de descer e mostrar para Célia, para o Daniel e para todos os convidados quem realmente era a dona daquela casa. Abri a porta do quarto e comecei a descer as escadas. Podia ouvir a voz de Célia vinda da sala, provavelmente ainda comentando sobre minha explosão com os convidados. Era hora dela descobrir que havia escolhido a pessoa errada para humilhar. Quando voltei à sala, o clima estava exatamente como eu imaginava. Célia estava sentada confortavelmente na poltrona, que costumava ser meu lugar favorito para ler, gesticulando animadamente enquanto falava com os convidados. Daniel estava de pé ao lado dela, com aquela expressão desconfortável de sempre, mas sem coragem de interferir. Ora, Helena, que bom que você voltou. Estávamos conversando sobre como às vezes as pessoas precisam de um tempo para refletir sobre as atitudes. É mesmo? Respondi, apertando a pasta de documentos contra o peito. E sobre o que vocês estavam refletindo? Sobre responsabilidades, Célia continuou, claramente embarcando em seu papel de matriarca ferida. Sobre o que significa realmente cuidar de uma família, de um lar. Não é fácil para todas as mulheres, Helena. Algumas nascem com esse dom, outras precisam aprender a reconhecer suas limitações. Limitações, repeti, sentindo a coragem se fortalecendo dentro de mim. Que interessante você falar sobre limitações, Célia. Algo no meu tom fez Daniel me olhar com mais atenção. Helena, amor, que tal conversarmos em particular? Não, Daniel, disse firmemente. Já que sua mãe decidiu que nossa vida privada é assunto público, vamos ter essa conversa na frente de todos. Célia arqueou uma sobrancelha, claramente irritada por eu não ter saído correndo em lágrimas como ela esperava. Helena, não seja dramática. Ninguém aqui quer constrangimento. Ah, não quer? Ri sem humor. Que estranho, porque há poucos minutos você me chamou de hóspede ingrata na minha própria casa. Na frente de todos os seus convidados. Helena! Daniel tentou me interromper novamente, mas ergui a mão. Não, Daniel, sua mãe tem razão. É hora de deixar algumas coisas bem claras. Olhei diretamente para Célia. Você disse que eu não sei cuidar de uma casa, que não sei cuidar do seu filho, disse que sou inadequada, que não nasci para ser dona de casa. Helena, eu apenas... Célia começou, mas não deixei ela terminar. Você também disse que esta casa sempre teve uma forma de funcionar e que não é uma hóspede ingrata que vai mudar isso. Abri a pasta em minhas mãos. Então vamos esclarecer quem é realmente a hóspede aqui. O silêncio na sala ficou absoluto. Até as crianças de Patrícia pararam de brincar no canto. Célia, você falou sobre responsabilidades, sobre cuidar de uma família. Deixe-me te mostrar o que é responsabilidade de verdade. Tirei o primeiro documento da pasta. Este é o contrato de financiamento desta casa. Veja só, está em nome de Helena Silva Santos. Só meu nome. Daniel ficou pálido. Helena? Do que você está falando? Estou falando sobre a casa onde moramos há 2 anos, Daniel. A casa que eu comprei, a casa que eu financiei, a casa que eu pago sozinha todo mês. Mostrei o documento para todos verem. R$ 240 mil financiados em 360 parcelas. Parcelas de R$ 2.300 pagas rigorosamente todo dia 5 de cada mês. Célia havia perdido toda a cor do rosto. Isso não pode estar certo. Ah, pode sim. Tirei mais papéis da pasta. Aqui estão os comprovantes de pagamento dos últimos 24 meses, todos em meu nome, todos debitados da minha conta corrente.
Olhei para ela com calma. A conta corrente que eu alimento com o meu salário de professora, aquele trabalho que você tanto critica? Daniel estava em choque. Helena, por que você nunca me contou? Por que você nunca perguntou, Daniel? Em 3 anos de casamento, você alguma vez quis saber sobre nossas finanças? Alguma vez perguntou como conseguimos comprar esta casa? Você simplesmente assumiu que era coisa de homem, que você estava provendo, assim como sua mãe assumiu que eu era uma hóspede na casa que eu mesma comprei. Tiago estava boquiaberto. Dona Iracema sussurrou Nossa Senhora baixinho. Rosa olhava alternadamente entre mim e Célia, claramente chocada com a reviravolta. Mas, como? Gaguejou Célia. Você é professora. Professores não ganham tanto assim. Você está certa. Um salário de professora não compraria esta casa sozinho. Por isso, trabalhei 3 anos dando aulas particulares nos fins de semana. Fiz plantões de reforço escolar todas as férias. Economizei 70% do meu salário durante 4 anos. Tirei mais documentos. Aqui está meu extrato bancário. Quer ver de onde veio o dinheiro para a entrada desta casa? Célia não respondeu. Estava olhando para os papéis como se fossem cobras venenosas. E sabe o que mais? Continuei, minha voz ganhando força. Enquanto eu economizava cada centavo para comprar nossa casa, pagava contas, guardava dinheiro para emergências. Você sabe o que o Daniel fazia com o salário dele? Daniel estava vermelho de vergonha. Helena, por favor. Gastava com hobbies, com videogames, com cerveja com os amigos, com presentes caros para a mãe dele. Olhei para Célia. Lembra daquele anel de ouro que ele te deu no seu aniversário ano passado? Custou R$ 1.200 do salário dele, enquanto eu pagava o financiamento da nossa casa. Helena, murmurou Daniel devastado, não estou criticando você, nunca critiquei. Deixei você se sentir o homem provedor porque sei como isso é importante para você. Mas sua mãe, voltei para Célia, sua mãe me chamou de hóspede ingrata na casa que eu comprei, com o dinheiro que eu economizei, enquanto você come a comida que foi comprada com o meu cartão de crédito. O silêncio era ensurdecedor. Célia tentou falar 2 vezes, mas nenhum som saiu. Você quer saber sobre tradições familiares, Célia? Peguei outro documento. Esta é a escritura da casa. Quando o financiamento acabar, em mais 26 anos, ela vai estar quitada, em meu nome, porque eu sou a proprietária, eu sou a dona desta casa. Dona Iracema finalmente quebrou o silêncio. Meu Deus do céu, Helena, eu não sabia. Ninguém sabia, respondi. Porque eu não achava necessário ficar me gabando. Diferente de algumas pessoas, eu não preciso diminuir os outros para me sentir importante. Célia finalmente conseguiu encontrar a voz, mas saiu em um guincho agudo. Isso é manipulação. Você escondeu isso de todo mundo, inclusive a do meu filho. Escondeu? Ri amargamente. Eu escondi? Daniel, alguma vez nos últimos 2 anos você perguntou quem pagava o financiamento? Alguma vez você se interessou em saber como mantínhamos esta casa? Daniel estava com as mãos no rosto, claramente envergonhado. Eu assumo que pagávamos juntos. Assumiu, repeti. Você assumiu. Assim como assumiu que eu deveria aceitar calada todas as humilhações da sua mãe. Tiago se levantou da cadeira. Tia Célia, acho que você deve um pedido de desculpas para Helena. Eu? Célia saltou da poltrona. Pedir desculpas? Ela que manipulou todo mundo, escondeu informações importantes. Ela escondeu informações? Tiago a confrontou. Ou vocês simplesmente nunca se interessaram em saber? Por que a responsabilidade financeira da casa seria automaticamente do Daniel? Por que assumiram que a Helena era dependente? Porque é assim que funciona, Célia gritou. A ordem natural das coisas. A ordem natural? Minha voz subiu. Célia, você está em 2024. Mulheres trabalham, mulheres compram casas, mulheres sustentam famílias. E algumas mulheres, como eu, fazem isso sem precisar humilhar ninguém. Dona Iracema se pronunciou novamente. Helena, querida, eu devo um pedido de desculpas. Quando a Célia disse aquelas coisas sobre você, eu deveria ter falado alguma coisa. Dona Iracema, a senhora não tinha como saber. Mas agora vocês sabem. E agora vocês sabem também que tipo de pessoa se sente no direito de humilhar alguém na casa que a pessoa paga. Rosa finalmente falou.
Célia, você foi muito injusta com a Helena, muito mesmo. Injusta? Célia estava ficando histérica. Ela escondeu que era a dona da casa. Como vocês não veem que isso é manipulação? Manipulação é humilhar alguém publicamente, disse Tiago, sua voz firme. Manipulação é fazer uma pessoa se sentir inferior na própria casa. Manipulação é assumir autoridade que não se tem. Daniel finalmente tirou as mãos do rosto. Mãe, você precisa parar. Daniel! Célia olhou para ele chocada. Você vai ficar do lado dela, depois dela ter mentido para você sobre a casa? Ela não mentiu, mãe. Eu nunca perguntei. E você? Ele respirou fundo. Você humilhou minha esposa na frente dos nossos convidados. Chamou ela de hóspede ingrata na casa que ela paga. Mas, Daniel... Não, mãe, não tem mais. Você passou dos limites. Helena trabalha o dobro de mim. Economiza dinheiro que eu gasto em bobeiras. Paga nossa casa sozinha. E ainda assim, nunca me fez sentir menos homem por isso. Ele olhou para mim com lágrimas nos olhos. E eu deixei você tratá-la como se ela fosse um fardo na nossa vida. Célia estava com o rosto vermelho de raiva e humilhação. Eu não vou ficar aqui ouvindo isso. Eu só queria o melhor para o meu filho. O melhor para seu filho? Questionei. Ou o melhor para você? Porque, pelo que vejo, você não consegue aceitar que ele tem uma vida própria, uma família própria. Como você tem coragem? Ela começou, mas Tiago a interrompeu. Tia, você precisa parar. A Helena tá certa. Você não consegue aceitar que o Daniel cresceu, que ele tem uma esposa, que eles têm uma vida própria. João, que havia ficado calado a noite toda, finalmente falou. Célia, acho melhor você pedir desculpas e todo mundo esquecer essa confusão. Pedir desculpas? Ela berrou. Eu não vou pedir desculpas por querer proteger meu filho de uma mulher manipuladora. Foi a gota d'água. Manipuladora? Levantei da cadeira. Eu trabalho 12 horas por dia, pago todas as contas desta casa, cuido do seu filho e ainda sou manipuladora? Sabe o que é manipulação, Célia? É fazer drama, é se vitimizar, é tentar controlar a vida adulta do seu filho de 35 anos. O bate-boca havia atingido um nível que ninguém esperava. Patrícia, constrangida, já estava juntando as coisas das crianças. Rosa e João trocavam olhares de quem queria estar em qualquer lugar menos ali. Acho que é melhor irmos embora, disse Rosa, levantando da mesa. Deixar vocês resolverem isso em família. Não, disse firmemente. Vocês foram convidados para uma ceia de Natal. Por Célia, a mesma Célia que me humilhou na frente de vocês. Acho justo que vocês vejam como essa história termina. Dona Iracema permaneceu sentada. Helena tem razão. Eu estava aqui quando ela foi ofendida. Justo estar aqui para ver a verdade. Célia estava claramente em pânico. O plano dela de me humilhar havia virado contra ela, e agora todos na sala sabiam que ela havia atacado a verdadeira dona da casa. Daniel, ela apelou ao filho uma última vez, você vai deixar sua esposa me tratar assim, depois de tudo que eu fiz por você? Daniel olhou para a mãe, depois para mim, depois para os documentos espalhados sobre a mesa. Mãe, Helena não está te tratando mal. Ela está se defendendo, e ela tem todo o direito. Todo o direito? Célia estava perdendo o controle completamente. Ela é uma mentirosa. Escondeu que era dona da casa. Célia, interrompi. Eu não escondi nada. Você nunca perguntou. Aliás, você nunca demonstrou interesse na minha vida, no meu trabalho, nas minhas conquistas. A única coisa que te interessa é diminuir a minha importância na vida do Daniel. Tiago assentiu vigorosamente. É verdade, tia. Desde que eu conheço vocês, você sempre tratou a Helena como se ela fosse temporária na vida do Daniel. Porque... Célia começou, mas parou, percebendo que qualquer coisa que dissesse só ia piorar a sua situação. Por que o quê? Insisti. Termine a frase, Célia. Por que você acha que eu não sou boa o suficiente para o seu filho? Por que você não consegue aceitar que ele escolheu a mim e não a você para formar uma família? O silêncio que se seguiu foi mortal. Todos na sala entenderam exatamente o que estava acontecendo ali. Não era sobre tradições familiares ou cuidados domésticos. Era sobre uma mãe possessiva que não conseguia aceitar que o filho tinha uma vida própria. Helena, Daniel se aproximou de mim. Eu preciso te pedir desculpas por tudo. Por nunca perguntar sobre as finanças, por assumir que você dependia de mim, por deixar minha mãe te tratar assim. Daniel,
Eu comecei, mas ele continuou. Não, deixa eu falar. Você sustenta nossa casa sozinha há 2 anos e eu nem sabia. Você trabalha muito mais que eu e ainda encontra tempo para cuidar de mim, da casa, de tudo. E em vez de valorizar isso por mim, eu deixei minha mãe te humilhar. Lágrimas começaram a correr pelo meu rosto, mas eram lágrimas diferentes das de antes. Eram lágrimas de alívio. E você, mãe? Daniel se virou para Célia. Você precisa entender que Helena não é uma intrusa da minha vida. Ela é minha esposa. Ela é minha família. E se você não consegue respeitar isso, então talvez seja você quem precise repensar seu lugar na nossa vida. Célia ficou boquiaberta. Era a primeira vez que Daniel tomava uma posição firme contra ela. Daniel, você não pode estar falando sério, ela sussurrou. Estou falando muito sério, mãe. Helena me faz feliz. Nossa vida é boa e você está tentando destruir isso porque não consegue aceitar que eu cresci. Dona Iracema se levantou e veio até mim. Helena, querida, eu quero te parabenizar, não só pela casa, mas pela dignidade que você mostrou hoje. Não foi fácil aguentar calada tudo que você aguentou. Obrigada, Dona Iracema. Diago também se aproximou. Helena, eu sempre soube que tinha alguma coisa errada na forma como a tia Célia te tratava. Que bom que você finalmente mostrou quem você realmente é. Rosa e João se despediram rapidamente, claramente desconfortáveis com a situação. Mas antes de sair, Rosa sussurrou no meu ouvido. Você foi corajosa. Era hora de alguém colocar ela no lugar dela. Quando os visitantes saíram, ficamos apenas eu, Daniel e Célia na sala. O contraste com o início da noite era gritante. Célia, que havia começado como a rainha da festa, agora estava encolhida na poltrona, com toda a sua autoridade derramada. Célia, disse calmamente, você pode continuar sendo parte da nossa família, mas como sogra, não como dona da casa. Esta é minha casa e aqui as regras são minhas e do Daniel. Ela me olhou com uma mistura de raiva e humilhação, mas não disse nada. E se você quiser participar dos nossos futuros natais, continuei, vai ter que aprender a me respeitar, porque esta é a minha casa. Eu pago por ela e não aceito mais ser tratada como hóspede no meu próprio lar. Daniel pegou minha mão. Helena está certa, mãe. As regras mudaram. Célia se levantou da poltrona, juntou sua bolsa e se dirigiu para a porta sem dizer uma palavra. Antes de sair, se virou uma última vez. Isso não vai ficar assim, disse, mas sua voz não tinha mais a força de antes. Vai sim, Célia, respondi tranquilamente. Porque agora todo mundo sabe qual é a verdade. Ela saiu batendo a porta e pela primeira vez em 2 anos minha casa ficou realmente em silêncio. Um silêncio de paz, não de tensão. Daniel me abraçou forte. Eu sinto muito, Helena, por tudo. Eu também sinto muito, respondi. Sinto muito por ter demorado tanto para mostrar quem eu realmente sou. Olhei ao redor da sala, com a decoração exagerada de Célia ainda espalhada por todos os lados. Amanhã eu tiraria tudo aquilo e colocaria nossa decoração de volta. Nossa árvore pequena e aconchegante voltaria para o lugar de destaque. Porque esta era minha casa, e era hora de ela aparecer comigo. 3 semanas depois. O cheiro de café recém-passado pairava na cozinha quando Marina chegou para nosso café da manhã de domingo. Era uma tradição que tínhamos retomado, após anos de interferências causadas pelas interferências de Célia. Agora, finalmente, eu podia receber minha melhor amiga na minha casa sem me preocupar com comentários maldosos ou clima tenso. Nossa, como esta casa está diferente! Marina exclamou ao entrar na sala. Parece que finalmente tem a sua cara de novo. Sorri, servindo o café na mesa que eu havia arrumado com nossa toalha de mesa simples, aquela que Célia havia chamado de coisa simples no Natal. Nossa árvore pequena ainda estava no canto da janela, decorada apenas com os enfeites que Daniel e eu havíamos escolhido juntos. Era modesta, mas era nossa. Demorou, mas consegui, respondi, me sentando na cadeira que sempre foi a minha favorita, a mesma que Célia havia tomado como se fosse sua durante aquela noite fatídica. Marina pegou uma das broas de fubá que eu havia feito na véspera. Conta tudo, quero saber cada detalhe de como foi depois que os convidados saíram.
Respirei fundo, lembrando dos dias que se seguiram ao Natal mais dramático da minha vida. Foi intenso. Daniel ficou em choque por 2 dias. Ele realmente não sabia sobre o financiamento da casa. Sério? Em 3 anos de casamento ele nunca perguntou? Nunca. E sabe por quê? Porque ele assumiu automaticamente que era responsabilidade dele, mesmo sem pagar nada. Na cabeça dele, ele era o provedor, porque é homem, e eu era a dependente, porque sou mulher. Simples assim. Machismo estrutural na veia. E como ele reagiu quando caiu a ficha? No primeiro momento ficou envergonhado, depois confuso. Ele não conseguia entender como eu havia conseguido comprar a casa sozinha com salário de professora. Ri lembrando da cara de Daniel quando eu mostrei a ele o meu histórico bancário completo. Quando viu que eu economizava 70% do salário, enquanto ele gastava tudo em bobagens, ele entrou em parafuso. Imagino. E a Célia? Deu as caras depois daquela saída dramática? Ah, deu sim. No dia seguinte ao Natal, ela apareceu aqui, às 7 da manhã, com a chave que Daniel havia dado a ela. Ela teve a cara de pau de voltar? Teve. E veio disposta a uma guerra. Levantei para buscar mais café, lembrando daquela manhã tensa. Ela tocou a campainha primeiro, mas quando viu que eu demorei para atender, usou a chave e entrou. Não acredito. Acredite. Eu estava no banho, Daniel havia saído para comprar pão, e quando desci, ela estava na cozinha mexendo na geladeira, como se nada tivesse acontecido. Marina estava boquiaberta. E aí? Aí eu falei, Célia, o que você está fazendo na minha casa? E ela respondeu, vim conversar com meu filho sobre essa situação ridícula de ontem. Imitei o tom arrogante de Célia. Essa história de você ser dona da casa é obviamente uma provocação para criar problemas no casamento. Ela ainda achava que eu estava mentindo. Pior, ela achava que eu forjara os documentos para humilhá-la publicamente. Voltei para a mesa balançando a cabeça. Na cabeça dela, era impossível que uma simples professora conseguisse comprar uma casa sozinha. Então a única explicação era que eu estava armando contra ela. Marina riu, mas era uma risada indignada. A capacidade dessa mulher de distorcer a realidade é impressionante. Ah, Marina, você não viu nada ainda. Ela passou 2 horas me acusando de ter manipulado Daniel, de ter escondido informações financeiras para criar uma situação vexatória para ela. Pausei lembrando da conversa surreal. Segundo ela, uma esposa de verdade jamais esconderia do marido que era dona da casa. Mas você não escondeu. Ele nunca perguntou. Exatamente. Mas na lógica da Célia, se eu fosse uma boa esposa, teria insistido para ele participar das decisões financeiras, mesmo ele nunca demonstrando interesse. Marina balançou a cabeça, incrédula. Ou seja, agora a culpa era sua por não forçar o Daniel a ser adulto. Precisamente. E tem mais. Peguei um pedaço de broa, saboreando tanto o doce quanto a memória da minha vitória. Ela disse que ia exigir que Daniel pedisse divórcio, porque um casamento baseado em mentiras não poderia dar certo. Ela falou isso? Falou, na minha cozinha, comendo o pão que Daniel havia comprado com o dinheiro que eu dou para ele todas as semanas para gastos pessoais. Ri lembrando da ironia da situação. Aí eu perguntei, Célia, que mentira? Mostrar quem realmente paga as contas dessa casa? E ela disse, a mentira de fazer meu filho se sentir um fracassado. Marina ficou séria. Ela estava mais preocupada com o ego ferido do Daniel do que com o fato de ter te humilhado publicamente. Exatamente. Para ela, o problema não era ter me chamado de hóspede ingrata. O problema era eu ter provado que ela estava errada. Suspirei, lembrando da frustração daquele momento. Aí Daniel chegou com os pães e encontrou a mãe dele na nossa cozinha me confrontando novamente. E ele? Defendeu você dessa vez? Defendeu. Pela primeira vez em 3 anos de casamento, Daniel olhou para a mãe dele e disse, Mãe, você não tem direito de entrar na nossa casa sem ser convidada e confrontar minha esposa. Marina bateu palmas. Finalmente! Célia ficou chocada. Ela olhou para ele e disse, Daniel, você está escolhendo uma mentirosa em vez da sua própria mãe? E ele respondeu,
Estou escolhendo minha esposa, que nunca mentiu. Estou escolhendo a mulher que sustenta nossa casa enquanto eu gasto meu salário em bobagens. Nossa, ele realmente assumiu responsabilidade. Assumiu. E mais, pediu a chave de volta. Abri um sorriso largo. Daniel estendeu a mão e disse: Mãe, por favor, me devolva a chave da nossa casa. Você só é bem-vinda aqui quando for convidada. Marina quase derrubou a xícara. Ele fez isso mesmo? Fez. Célia ficou tão chocada que começou a chorar. Aquele choro dramático, sabe? Dizendo que o filho estava escolhendo uma estranha em vez da própria mãe, que ela havia dedicado a vida toda a ele, que eu havia transformado ele contra a família. E Daniel? Daniel manteve a mão estendida até ela entregar a chave. Peguei a chave da gaveta da cozinha e mostrei para Marina. Esta chave aqui, que agora está comigo, onde sempre deveria ter ficado. Marina examinou a chave como se fosse um troféu. Simbolismo puro. A chave da sua própria casa finalmente nas suas mãos. Pois é. E quando Célia entregou a chave, Daniel disse uma coisa que me marcou muito. Mãe, Helena não me transformou contra você. Você se transformou contra ela desde o primeiro dia. E eu demorei 3 anos para perceber que estava deixando você maltratar a mulher que eu amo. Uau, ele realmente amadureceu de uma hora para outra. Sabe, Marina, acho que ele sempre soube que a situação estava errada. Mas é mais fácil fingir que não vê do que confrontar a própria mãe. Mexeu o café pensativamente. O choque de descobrir que eu sustento nossa casa sozinha foi como um tapa na cara. Ele percebeu que enquanto eu trabalhava calada para manter nossa vida, ele estava permitindo que a mãe dele me tratasse como um peso morto. E desde então, como tem sido? Muito diferente. Daniel tá mais presente, sabe? Ele começou a prestar atenção nas coisas, pergunta sobre as contas, quer entender nossa situação financeira, até ofereceu para começar a pagar parte do financiamento. Marina arqueou uma sobrancelha. E você aceitou? Não. Ri da expressão surpresa da minha amiga. Marina, eu não comprei esta casa para ter um codevedor. Eu comprei porque queria a segurança de ter algo meu. Mas agora Daniel contribui com as contas de luz, água, supermercado. Dividimos essas despesas meio a meio. Justo. E a Célia, sumiu de vez? Não exatamente. Fiz uma careta. Ela tentou mais algumas investidas. Ligou para parentes contando a versão dela da história, dizendo que eu havia humilhado ela publicamente, que era uma nora desrespeitosa. E colou? Com alguns, sim. A irmã dela, por exemplo, me ligou para dizer que eu havia sido muito dura, que Célia só estava tentando ajudar. Revirei os olhos. Mas a maioria das pessoas, quando soube da história completa, ficou do meu lado. Claro, né? Qualquer pessoa sensata vê que ela passou dos limites. O Tiago foi fantástico. Ele ligou para vários primos e contou exatamente o que viu naquela noite. Não deixou Célia distorcer os fatos. Sorri lembrando da ligação que Tiago havia feito para mim alguns dias depois do Natal. Ele disse que sempre soube que a tia era controladora, mas que naquela noite ela mostrou quem realmente era. E a dona Iracema? Ah, dona Iracema virou minha fã número 1. Ri gostosamente. Ela espalhou para todo o bairro que eu era uma mulher trabalhadora que havia comprado a própria casa. Agora, todas as vizinhas me cumprimentam com um respeito novo. É engraçado como as pessoas te tratam diferente quando sabem que você tem propriedades. Marina balançou a cabeça. Triste, mas verdadeiro. Dinheiro dá respeito. Pois é, mas sabe o que mais mudou? Daniel. Pausei, escolhendo as palavras. Ele está realmente tentando ser um parceiro de verdade, não apenas um marido que aceita ser cuidado. Como assim? Semana passada, ele chegou em casa com um envelope. Dentro tinha R$ 500 e um bilhete. Para as contas da nossa casa. Quero ajudar a cuidar do que é nosso. Senti os olhos se enchendo de lágrimas. Foi a primeira vez em 3 anos que ele reconheceu que esta casa é nossa responsabilidade conjunta. Que lindo, Helena! Parece que aquela noite acordou ele para a realidade. Acordou mesmo. E sabe o que mais? Ele está fazendo terapia. Marina quase derrubou a xícara novamente. Sério? Sério.
Ele disse que percebeu que tem problemas para colocar limites na mãe e que precisa aprender a ser independente emocionalmente. Tomei mais um gole de café. A terapeuta dele já disse que ele tem características de um filho parentalizado. Célia sempre o tratou como se ele fosse o homem da casa dela, não o filho. Isso explica muita coisa. Explica tudo. E sabe qual foi a primeira tarefa que a terapeuta deu para ele? Sorri maliciosa. Passar um mês sem falar com a mãe, para ele aprender a tomar decisões sem a influência dela. E ele conseguiu? Conseguiu. Célia ligou 15 vezes na primeira semana. Daniel não atendeu nenhuma. Na segunda semana, ela apareceu aqui 2 vezes. Eu atendi o portão e disse que ele não estava disponível para visitas. Marina bateu palmas de novo. Você tá amando esse poder, né? Estou. Ri livremente. Pela primeira vez em 3 anos, eu sou dona da minha própria casa, literalmente e figurativamente. E como você se sente agora, olhando para trás? Pensei na pergunta enquanto terminava a minha broa. Sabe, Marina, eu me sinto completa. Durante muito tempo eu me diminuía para não confrontar. Aceitava ser tratada como menos para manter a paz. Mas naquela noite de Natal, quando eu mostrei os documentos, eu não estava só provando que era dona da casa. Eu estava provando que sou dona da minha própria vida. E foi libertador? Totalmente. Saber que posso sustentar minha casa sozinha, que não dependo de ninguém, que construí algo sólido com o meu próprio trabalho. Pausei sentindo uma onda de orgulho. Marina, eu comprei uma casa aos 30 anos, sendo professora, numa cidade cara como esta. Isso é uma conquista e tanta. É mesmo, você devia estar gritando isso dos telhados desde o primeiro dia. Pois é, mas eu tinha medo de ir ferir o ego do Daniel, de parecer que estava competindo com ele. Balancei a cabeça. Agora eu entendo que esconder minhas conquistas não protegeu ninguém. Só permitiu que pessoas como Célia me tratassem como inferior. Marina se levantou e me deu um abraço apertado. Estou tão orgulhosa de você, Helena. Você sempre foi forte, mas agora você sabe que é forte. Obrigada por ter me dado o conselho de guardar todos os documentos. Se não fosse por isso, você teria encontrado outra forma de mostrar seu valor. Porque você sempre teve valor, Helena. Agora você só não está mais escondendo isso. Levantei para mostrar uma coisa para Marina. Fui até a sala e peguei um quadro pequeno que havia colocado em cima da lareira. Era a escritura da casa, emoldurada. O que é isso? Marina perguntou, intrigada. Minha certidão de independência. Sorri olhando para o documento. Daniel sugeriu emoldurar. Ele disse que quer que qualquer pessoa que entre nesta casa saiba que ela é minha. Ele sugeriu isso? Sugeriu. E sabe o que mais? Quando Célia vier aqui, porque uma hora ela vai tentar uma reconciliação, a primeira coisa que ela vai ver é meu nome nesta escritura. Marina riu. Psychological Warfare. Adorei. Não é guerra, Marina. É apenas a verdade em destaque. Esta é minha casa, comprada com o meu dinheiro, sustentada com o meu trabalho. E agora todo mundo que entrar aqui vai saber disso. Voltamos para a cozinha e nos sentamos novamente. O sol da manhã entrava pela janela, iluminando nossa mesa simples, nossa decoração modesta, nossa vida que finalmente havia encontrado seu equilíbrio. Helena, Marina disse, tem ideia de quantas mulheres vivem a mesma situação que você vivia? Sustentando a casa, sendo diminuídas, aceitando migalhas de respeito? Tenho sim. E sabe o que eu quero fazer? Olhei para minha amiga com determinação. Quero contar minha história. Quero que outras mulheres saibam que não precisam aceitar ser tratadas como hóspedes na própria vida. Como assim? Tô pensando em escrever sobre isso. Talvez um blog, talvez um livro. Como descobri que era dona da minha própria casa, ou algo assim. Ri da própria ideia. Quero que outras mulheres entendam que ter independência financeira não é egoísmo, é dignidade. Marina sorriu. Adorei a ideia. Sua história pode inspirar muita gente. Pode mesmo. E sabe qual vai ser o primeiro capítulo? Peguei a chave da casa que estava sobre a mesa. A chave que sempre foi minha, mas que demorei 3 anos para segurar. Ficamos em silêncio por um momento, saboreando o café e a sensação de vitória. Minha casa, meu lar,
minha história, minhas regras. Helena, Marina disse, feliz ano novo, que 2025 seja o ano em que você brilhe sem pedir desculpas. Feliz ano novo, Marina, e obrigada por sempre ter acreditado que eu era mais forte do que eu mesma pensava. Brindamos com nossas xícaras de café. Em casa que é genuinamente minha, numa manhã de domingo que é genuinamente nossa, numa vida que finalmente é genuinamente livre. Porque às vezes é preciso uma humilhação pública para descobrirmos nossa força privada. E às vezes é preciso quase perder nossa dignidade para finalmente reivindicá-la por completo. Esta é minha casa. Este é o meu lar. E agora, finalmente, todo mundo sabe disso.